E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Bora começar mais um quadro Militantes Militando Errado. E a edição de hoje é um pouco especial, porque a gente vai focar em militadas jornalísticas. É mais ou menos isso. A gente vai sair daquele ambiente de redes sociais, não vamos pegar militâncias de Twitter, não. Hoje a gente vai ver umas matérias. Só para não perder o costume de escancarar o quanto a nossa imprensa é nojenta e absolutamente parcial. Podemos começar com essa matéria aqui da Folha Mercado, ó. Economia dá mais sinais de despiora. Sim, essa é a manchete, eu sei, é de doer os ouvidos. Eles literalmente inventaram uma palavra só para não usar a palavra melhora. Só porque eles realmente não podem fazer nenhuma menção a um elogio, quando o assunto está minimamente relacionado ao governo, né? Então, como estamos aqui falando de economia, não vamos falar que a economia do país melhorou, vamos falar que ela despiorou. Ah, Wagner, mas olha só, se a economia estava ruim, então não é tão errado dizer que ela despiorou. Sim, é errado. Cara, isso aqui é militância, não é jornalismo. Existe uma palavra para definir o que acontece aqui, né? Que é melhorar. Não importa se estava ruim e ficou um pouco menos ruim, ainda é uma melhora. Então, vocês sabem, existe um sentido muito claro por trás da escolha das palavras, né? Eles usam a semântica a seu favor. E quando eles não conseguem, inventam palavras novas e não estão nem aí. O importante é só manter a narrativa. Só que isso não é jornalismo. Isso é militância. Isso é ativismo político. E eu vou repetir o que eu já falei em outros vídeos. O meu problema não é simplesmente com a existência de uma imprensa parcial. Eu acho que um veículo de comunicação pode ter um lado, pode ser parcial, mas ele tem que, no mínimo, assumir isso. Bater no peito e falar, eu estou desse lado, que não é o caso da Folha. Essa aqui é a situação mais ridícula possível, que é quando um veículo de comunicação tenta fingir imparcialidade, sendo que tudo que ele publica é ativismo político, é militância e nunca jornalismo de fato. E se você acha que eu tô exagerando, calma que essa é só a primeira militada do dia. Se liga só nessa manchete aqui, escrita por José Simão. Ó, Bolsonaro genocida agora é uma palavra só. Inseparáveis. E ainda colocou ali no subtexto uma brincadeirinha, né? Ueba, fonofaro é fenofida. Legal. Mas por que eu tô destacando essa manchete aqui? É porque eu não posso permitir que um jornalista fale do meu presidente e chame ele de genocida? Não tem nada a ver com isso. Só que é importante que vocês vejam essa matéria para entender perfeitamente o tamanho da hipocrisia que vai vir na sequência. Esse outro portal da Globo, chamado Casa e Jardim, na sua seção de decoração, publicou uma matéria sobre esse tal José Simão. Ó. Conheça em detalhes a casa do jornalista José Simão. Embaixo a gente vê o José Simão, o esculhambador geral da República, abre a casa e mostra tudo. Criador de bordões hilários sobre a cena política do país, ele vive cercado de memórias. Confira. E aí, meus queridos, dentro dessa matéria, vocês, cara, é insano, é insano. O cara que é o esculhambador geral da República, super engraçadão aí, que faz brincadeira chamando o Bolsonaro de genocida, simplesmente tem na parede do seu quarto um quadro de Mao Tse-tung. Pois é, você não entendeu errado. Ou talvez tenha entendido, porque eu gritei e o áudio estourou. Mas o cara tem um quadro de Mao na parede, que é simplesmente... Literalmente, tá? Isso aqui não é força de expressão, não tô usando a palavra só como uma forma de ofender a figura. Não, ele é literalmente o maior genocida da história do mundo. Do tipo que pratica genocídio de verdade, tá ligado? Como a definição de genocídio foi criada pra descrever, tá ligado? Aquelas comparações que mostram quais foram os ditadores que mais empilharam corpos em seus regimes. Então, o Mao é aquele cara que supera em muito Hitler e Stalin. Enquanto Hitler tem ali na sua contagem 17 milhões de mortes, Stalin tem 23 milhões de mortes, Mao Tse-tung tem 78 milhões de mortes. E o arrombado desse jornalista não só tem um quadro desse cara pendurado em sua parede, como ele permite que isso seja fotografado e exposto para um país inteiro em uma matéria que ainda por cima... Na legenda da foto escreve Mao, Chico Buarque, Marilyn Monroe e Beatles. Personalidades fortes figuram na parede do escritório. Personalidades fortes. Vocês estão entendendo o tamanho da insanidade que é isso aqui? O tamanho do eufemismo que é você pegar o maior ditador, genocida, assassino da história da humanidade e chamar ele de personalidade forte, né? Meu querido,
só tenta assim, por um segundo, conceber uma realidade onde algum jornalista de direita, após passar aí meses chamando o Lula de genocida por conta dos bilhões que o governo petista desviou da saúde, por exemplo, né, e fazer um paralelo, falar que isso aí também foi um genocídio, porque muitas pessoas morreram por causa dessa atitude do ex-presidente. Enfim, o cara tá aí há meses chamando o Lula de genocida e depois descobre-se que simplesmente esse jornalista tem um quadro de Adolf Hitler na sua sala, exposto assim para todo mundo ver, bem grande do lado de uma suástica. O que vocês acham que estaria sendo dito desse cara no país inteiro? Vocês acham que as pessoas considerariam que isso é normal? Será que isso não teria virado uma polêmica mundial que não estaria saindo até nos veículos de comunicação lá de fora falando sobre como a imprensa de direita do Brasil é claramente nazista e pendura um quadro de Hitler em sua parede? Mas é só um jornalista brincalhão da Folha que gosta de chamar o Bolsonaro de genocida, então tudo bem se ele tem o maior genocida de verdade da história pendurado numa parede da sua sala e expõe isso ali em outra matéria do Grupo Globo, como se fosse a coisa mais normal, mais tranquila do mundo, porque é só uma personalidade forte, afinal de contas. Não, é sério, eu meio que tenho dificuldade de acreditar que... Cara, não é possível, não é possível. É um daqueles momentos em que a gente fica se perguntando como é possível que a sociedade que repudia com toda razão o nazismo consegue tratar o comunismo com tanta naturalidade, sendo que sim, resultou em muito mais mortes ao longo da história da humanidade. Foi um trabalho muito bem feito de revisionismo histórico, de atentar sempre destacar um único genocídio como se fosse a única grande catástrofe da humanidade envolvendo aí um grande ditador, ao lado do fascismo de Mussolini, né? Apenas, enfim, destacando esses que eles de alguma forma conseguem empurrar, jogar no colo da direita, como se fossem as únicas coisas ruins que aconteceram na humanidade, enquanto todas as calamidades provenientes do comunismo são tratadas como se não fosse grande coisa, sendo que foram muito piores. E é completamente tranquilo o fato de que a nossa mídia tá aí tomada por comunistas assumidos. Porque, vai me desculpar, mas pro cara ter um quadro de Mao na sua parede, não tem como chamar ele de outra coisa que não seja comunista, né? Por que o cara quer Mao decorando a sua sala? É porque ele acha o cara bonito? É porque ele acha a figura legal? Não é isso, né, meus queridos? E a verdade é que a gente já tá tão acostumado a ver aquelas figuras de Che Guevara, né, de forma heróica, realmente como se o cara fosse um símbolo de luta, resistência, de revolução, como se fosse realmente uma coisa tranquila, assim, a gente já nem questiona mais, sendo que também é uma coisa bastante insana, se você for parar pra pensar, que aí até parece que o cara que tem lá o quadro de Mao Tse Tung na sua sala também não tá indo tão longe dessa galera que usa a camisa do Che Guevara, mas... Cara, não dá, só não dá. Eu realmente fiquei sem acreditar quando eu vi isso. Como é que o cara tem a coragem de chamar alguém de genocida, né? Usar isso como uma ofensa qualquer, tendo um quadro de Mao dentro de casa, não, cara. É um nível de hipocrisia que não dá não, velho. Enfim, para encerrar o programa de hoje, vamos para a última matéria. E dessa vez o foco não é o jornalismo parcial nem nada. Não, é a matéria mesmo que é realmente bizarra. Vocês vão entender. Saca só. Na Escócia, estudante é processada por dizer que mulheres têm vagina. A manchete já pois é, né? Bom, vamos dar uma olhada no que a matéria fala, ó. Lisa Coke, ou seja lá como fala, estudante de Direito na Universidade Abertay, não sei como pronuncia, em Dundee, na Escócia, responde um processo disciplinar e possível expulsão do curso. O crime afirmou que mulheres têm vagina. Tudo começou em um seminário de estudo de gênero e feminismo, promovido pela instituição no início de maio. Durante a palestra virtual, Cogue fez menção à genitália feminina e afirmou que os homens são fisicamente mais fortes. Eu não pretendia ofender ninguém. Estava participando de um debate e apresentei minhas opiniões sinceras. Fui agredida e xingada por outros estudantes, que me disseram que eu era uma típica garota branca e cis, declarou a jovem em entrevista ao jornal The Times. Submeter uma aluna a processo disciplinar por comentários como esse faz pouco sentido do ponto de vista educacional. Ela disse algo falso? Supostamente a universidade pode chamar os professores de biologia para arbitrarem no processo, ensinar um pouco de ciência aos estudantes. Ou foi o fato de que ela disse algo não aceito pela doutrina progressista corrente, interpelou Joanna Williams, colunista do site Spiked, no mais recente artigo que publicou na revista Oeste. Qualquer professor digno do cargo teria usado os comentários de Cogue como uma oportunidade para ensinar, acrescentou Williams.
As universidades estão menos preocupadas com o ensino superior e mais com a doutrinação dos alunos. Bom, aqui uma boa matéria, trazendo os dois pontos de vista sobre a situação, narrando os fatos, porém dessa vez os fatos é que são completamente bizarros, né? E aí a gente tem mais um grande problema dos movimentos coletivistas de esquerda, os movimentos progressistas, nesse caso a agenda LGBT, que, a exemplo de todos os outros movimentos coletivistas, quando consegue alcançar aí os seus objetivos, começa a chutar o pau da barraca e expandir a sua narrativa até o limite do aceitável, chegando aí ao ponto de chamar declarações biológicas de transfobia. E é mais um daqueles momentos em que a agenda de esquerda começa a cair em contradição, porque eles é que falam que são os defensores da ciência e chamam qualquer um de direita de negacionista, de terraplanista, mas aí chega nessa hora de falar sobre biologia, sobre sexo, e quem é que são os negacionistas? Quem é que nega a ciência? Quem é que nega a biologia? Homens não são, biologicamente falando, em média, mais fortes do que mulheres? São. É óbvio que são. Qualquer biólogo sabe disso. Na verdade, qualquer pessoa sabe disso. Mas a biologia comprova, né? Mostra que não é só uma impressão. Não, isso é biologicamente comprovado. E é claro, assim, mulheres têm vagina, né? Eu espero não estar chocando ninguém da minha audiência, porque acredito que a minha audiência é inteligente o suficiente para saber dessa informação. Mas isso realmente está chocando aí militantes da comunidade LGBT, porque aparentemente a ciência e a biologia agora também são transfóbicas. Então, quem são os negacionistas agora? Quem são os terraplanistas biológicos? Fala pra mim. Bom, eu já bati um papo bem longo sobre isso com um geneticista, que é gay, vale dizer, né? Foi com o Eli Vieira. Eu vou deixar o card aqui pro podcast para quem tiver mais interesse em, enfim, escutar uma conversa mais honesta sobre esses tópicos, mas por hoje é isso. Essas foram as militadas erradas do dia. Eu quero saber o que vocês acharam. Deixe seu feedback aí embaixo nos comentários. Se possível, sempre deixe aquela ajuda com o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos, com seus familiares, nos seus grupos de WhatsApp, sei lá, compartilhando com o máximo de pessoas que você conseguir. E se tiver como ajudar através do Apoia-se, do PicPay, usando o QR Code que está aparecendo na tela, ou se tornando um membro aqui do canal, poxa, aí eu vou ficar ainda mais agradecido, porque isso é realmente importante para eu continuar fazendo meu trabalho, beleza? No mais, muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido mais esse vídeo até o final. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!